Nós estamos de volta com o nosso programa Abra a Porta São José e nessa noite nós estamos analisando, aprofundando a idade de São José quando ele se casou com a Virgem Santíssima. Como tínhamos dito anteriormente, na primeira parte do nosso programa, houve uma certa injustiça por parte dos escritores apócrifos, até porque eles queriam proteger Nossa Senhora quando eles colocaram São José como sendo uma pessoa de idade bastante avançada, diferente da Virgem Maria. O que nós aconselhamos é que cada um de vocês, queridos peregrinos e peregrinas de São José, que vocês possam ir à nossa catedral, Catedral Nova, e investigar, né, as nossas imagens, a de São José, a da Virgem Maria. Qualquer olhar simples, qualquer olhar humilde, mas cheio de amor, vai perceber como aquelas duas imagens, elas têm uma idade aproximada. E aquilo, para mim, é o que representa a realidade na vida e na idade, na história da Sagrada Família. São José não poderia ser essa pessoa figurada pelos apócrifos. E nós vamos aprofundar por quê. O primeiro porquê de São José não poder ser essa pessoa de idade tão avançada é porque nós precisamos resgatar e exaltar a grande missão de São José como esposo de Maria, semelhante a ela nos dons e nas virtudes. Isso aqui a gente precisa resgatar, que a missão de São José, junto a Nossa Senhora e junto a Jesus Cristo, ela era uma missão grande, e que São José, ele era semelhante a Maria. Porque se ela foi escolhida entre todas as mulheres da terra, ele foi escolhido entre todos os homens da terra. Os dons e a santidade eram muito parecidos. E Deus não poderia fazer diferente. Ele não iria dar a mulher mais importante, como o Magnífica de Santa Isabel disse, todas as gerações te proclamarão bem-aventurada. Ele não poderia dar um marido qualquer para ela, não. Então, é preciso que a gente vá exaltando essa missão, o valor da missão de São José. Nós atribuímos a José uma idade madura, de um homem cheio de sabedoria, portanto, com uma média de idade de acordo com aquilo que os judeus se casavam. Nós sabemos que todo judeu, para a cultura judaica, talvez as pessoas que escreveram os apócrifos, eles ainda não tivessem acesso a essas informações. Mas o que era comum naquele tempo era que a menina se casasse entre os 12 e os 14 anos e o menino se casasse entre os 14 e os 16 anos. Muito jovens, a gente sabe, para o nosso tempo. Mas para a cultura deles não, isso era normal. Então, o que a gente pode imaginar? Que extrapolando essa idade do homem, a gente pode imaginar que São José casou com Nossa Senhora aos 25 anos. Vamos dizer que ele tivesse a idade, porque os 25 anos para o judeu é uma idade avançadíssima para o casamento. Ele se casava muito antes. E você imagina que São José, tendo 25 anos quando casou com Nossa Senhora, ele pode ter vivido 28 anos, 29 anos com Jesus e ter morrido aos 55, 53 anos de idade. Isso aqui eu penso que é o que tem de mais coerente nessa relação com a Sagrada Família. A idade de São José, na época do casamento dele, pelo que a gente vê de análise e de estudos, o exemplo anterior que eu dei da catedral, é que essa relação de idade, ela era mais jovenzinha, com certeza, e ele poderia ter no máximo isso aí, não mais. Naturalmente, as razões para negar a idade avançada de São José como esposo, a partir de então, foram que se ele fosse velho, seria incapaz de gerar filhos, tanto que nem poderia defender Maria de eventuais calúnias de adultério e nem Jesus de ser um filho adulterino. Então, se São José fosse essa pessoa, vamos dizer, da idade de Abraão,
Com quantos anos Abraão gerou Isaac? Abraão gerou Isaac aos 75 anos. Mas quantos anos tinha Sara? Sara tinha mais ou menos 70 anos. 70 anos. Você não pode imaginar que Deus colocou São José na vida de Nossa Senhora aos 75 anos. Porque se Maria tivesse 14 anos e José 75 no dia do casamento, que disparidade, que viagem é essa, minha gente? Todo mundo ia dizer que Jesus era filho do adultério. Porque do ponto de vista biológico, a gente sabe que só a graça de Deus. E quando Deus coloca São José e Nossa Senhora com as idades aproximadas, quando o Espírito Santo, através do Espírito Santo, Maria concebeu Jesus Cristo, para todas as pessoas ali tinha uma família normal. Ali tinha uma família legal, até porque eles não conseguiam compreender. Até hoje tem gente que não compreende. Até hoje tem gente que não compreende. Imagina naquele tempo, se eles iam acreditar que Jesus era filho de Deus, eles não acreditaram, até porque eles penduraram Jesus na cruz. Então, se São José tivesse essa idade avançada, primeiro, ele não ia conseguir dar testemunho da castidade, da virgindade, da pureza de Nossa Senhora, por causa de sua idade avançada. Depois, ele não iria conseguir realizar as missões difíceis, as quais ele realizou. Aquela ida, a gente já falou aqui, a ida para o Egito, de Belém para o Egito, são 400 quilômetros, meus irmãos. É aproximadamente daqui para Fortaleza. Qual é a pessoa? Para um jovem, daqui a Fortaleza a pé, é difícil. E foi a pé porque o burrinho ia com Nossa Senhora e o menino Jesus. Ele foi caminhando. Então, e não adianta querer dizer aqui, não, que Deus mandou anjo, que os anjos levaram São José e Nossa Senhora no tapete mágico. Isso aqui é viagem também. Eles foi caminhando. Foi assim que eles foram. Então não dá para a gente querer aceitar que São José seja esse anciãozinho com o pé na cova, porque ele não ia conseguir. E Deus, a gente sabe que Deus não interfere na história da humanidade nesse sentido de estar eliminando cruzes e sofrimentos. O que Jesus dizia no seu evangelho: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se era aquela cruz do exílio, ele teve que fazer, ele teve que andar. Né? Então, a gente vai percebendo que Maria e José eles deveriam ter uma idade bastante aproximada. Ainda por um outro motivo. Se São José tivesse aquela idade bastante avançada, como a gente tinha feito esse paralelo entre Abraão e José, ele não iria conseguir dar testemunho da castidade e da pureza de Nossa Senhora. Porque eu quero é que as pessoas iam olhar e ver. Ele é avô dela. Então esse filho não é dele. Você sabe que o judeu é muito cabeça dura. É exatamente por isso que isso não foi revelado desde o princípio para eles. Porque eles não iriam nunca acreditar. É tanto que eles penduraram Jesus na cruz, porque eles não acreditaram. E avalie se eles vissem Maria bem jovenzinha grávida e José. Ainda hoje o povo fala, minha gente. Outro dia eu estava com um casal de amigos lá no shopping, a gente foi jantar e passou assim um casal, um senhor bem idoso e a menina assim, sabe? Bem novinha. Aí falou assim: tá vendo, padre? Só tá com aquele senhor para tirar o dinheiro dele. Ninguém pode julgar. Falei: ah, você tem matéria para julgar? Ela te falou. Você não sabe nada. Mas o que as pessoas veem é isso. E Deus não iria querer confundir a humanidade. E São José, ele era pai. O Evangelho diz que eles diziam: ele não é o filho de José. Então José não era avô. Ele era pai. Ele era identificado pelas pessoas como sendo o pai de Jesus. Então é interessante levar em consideração a intenção banal dos apócrifos. Essa intenção aqui é banal. Então, para ser padre, Deus só iria chamar a gente quando a gente tivesse com o pé na cova. Aí ninguém ia querer, né?
Ninguém ia querer, os próprios fiéis não iam aceitar a gente, porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um padre é quando os fiéis chegam para ele e falam assim: padre, o senhor está atrapalhando a caminhada da gente, o senhor não consegue rezar a missa, o senhor pula as páginas do missal, a sua homilia é repetitiva. Isso é muito ruim. Né? Então é banal, esse tipo de informação que os apócrifos tentaram passar a respeito de São José, porque quanto mais jovem, quanto maior for a renúncia, não tenha nenhuma dúvida que isso vai atrair muito mais o coração de Deus. Quanto mais você tiver que ser provocado e tiver que reagir e resistir, mais você vai ser uma pessoa feliz. Nós vamos assim cada vez mais aprofundando essa realidade na vida de São José. Então, face a isso, segundo o conhecimento e as fontes de que hoje dispomos e que os antigos escritores não tinham, é consenso comum atribuir a São José aquela idade que era própria de um jovem hebreu casar-se, ou seja, entre 18 e 25 anos. 18 e 25 anos. Eu creio nisso. Eu creio nisso, por tudo que já foi dito nessa noite, nesse programa, por todo o vigor que São José tinha e tem hoje. Você vê que São José, basta você desafiá-lo, basta você cobrar para si: São José, também sou filho, já que Jesus cresceu, vem cuidar de mim, cuida da minha vida, cuida da minha história. Você vai perceber. Né? Era o que Santa Teresa d'Ávila dizia, era o que ela dizia: não me recordo de ter feito um pedido e ter ficado sem ser prontamente atendida. Hoje à noite, às 19 horas, nós tivemos a nossa primeira reunião com a equipe da Obra de Maria do Recife. Nós já estamos com 12 pessoas certas, 12 inscrições para a nossa peregrinação do próximo ano. Nós iremos a Portugal, Santuário de Fátima, nós iremos a Espanha, Santiago de Compostela, depois iremos a Paris, visitaremos Lourdes, Lisieux de Santa Teresinha, a Igreja da Medalha Milagrosa, passaremos 4 dias em Paris. Isso aqui é a realização de um sonho. E Paris certamente já vai estar toda enfeitada para o Natal, porque nós vamos chegar lá no dia 11 de novembro. A nossa peregrinação vai do dia 3 de novembro ao dia 19 de novembro, com opcional para a Terra Santa. Então, faça conosco essa experiência de Deus. Entre no nosso site www.sãojoséemnatal.com.br. Lá você tem toda a programação da peregrinação e será um prazer muito grande peregrinarmos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, todos uma excelente noite, que São José possa embalar os seus sonhos e o seu coração. E até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Fica com Deus. Vinde alegres cantemos.